Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso curso de Marketing Imobiliário de Alta Performance, um curso da Optimize Deals, feito especialmente para corretores e corretoras que querem potencializar seus negócios, gerar mais leads e, consequentemente, mais vendas a partir dos canais digitais. Isso é muito possível, eu entendo que você já entende, que você já consegue ver o potencial dos nossos canais digitais, de todas as mídias, de toda a tecnologia existente hoje. Você já consegue ver todo o potencial disso para geração de negócios, de vendas de imóveis. E esse curso é sobre isso. Aqui eu vou compartilhar com vocês uma metodologia bastante sólida que é composta por vários pilares, como a gente viu na aula anterior. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um desses pilares, que é o pilar do posicionamento. O que é posicionamento? Eu preparei aqui um material, vou deixar linkado aqui também o link do material, do livro que eu estou utilizando aqui para balizar, o livro que eu escrevi para balizar esse curso. Você vai poder revisar depois, você vai poder consultar esse material depois também. Mas é o seguinte, o primeiro passo do nosso método é definir o seu posicionamento. O posicionamento de marca, ele vai definir como o teu público-alvo consegue perceber você. O posicionamento é sobre isso, sobre o quanto você é lembrado. Ou seja, ele te traz, quando você tem um posicionamento mais sólido, um posicionamento onde você intencionalmente construiu e verbalizou ele durante a sua comunicação, durante toda a sua estratégia. A gente vai falar depois sobre como de fato comunicar esse posicionamento. Mas uma vez que você tem isso bem sólido, você se torna mais memorável perante o seu público-alvo, perante os seus potenciais clientes. Exemplo, quando você pensa em refrigerante gaseificado, qual marca vem à sua mente? Muito provavelmente veio Coca-Cola. Esse é o poder do posicionamento. A Coca-Cola hoje é uma marca extremamente bem posicionada. Não estou fazendo propaganda aqui, obviamente. Não recomendo também o consumo, mas é um exemplo de posicionamento muito sólido. Outro exemplo, quando você pensa em motos grandes, barulhentas, que são pilotadas ali por motoqueiros com jaquetas de couro, qual marca vem na sua mente? Harley Davidson, exatamente. Pois é, a Harley é outro exemplo de posicionamento muito bem construído. E esse é o poder do posicionamento. Quando você pensa em carros elétricos, qual marca vem à sua mente? Tesla. Hoje todas as marcas estão criando carros elétricos. No entanto, a marca melhor posicionada nesse setor específico é a Tesla. Não há dúvidas sobre isso. Ou seja, qual é o grande ponto aqui? Qual é a grande vantagem de você ter um posicionamento? Basicamente, vou trazer aqui um recurso visual também. É esse. Você precisa criar um posicionamento de tal forma que, quando o assunto é imóveis, automaticamente o seu nome é evocado. Ah, mas eu não tenho um posicionamento ainda, não consigo me posicionar ainda. Calma, vou te mostrar ali como que a gente pode construir isso. É um processo. Mas entenda que posicionamento é sobre isso. Ele te traz uma aura de autoridade sobre aquele assunto e o seu nome ele passa a ser mais memorável. Então, quando alguém está falando sobre imóveis, o seu nome aparece ali naquela região. Você pode criar posicionamentos e esse é o caminho natural, né? Um posicionamento um pouco mais local e depois ele vai se expandindo. Então, essa é a grande vantagem. E a pergunta é, como criar esse posicionamento? Né? Como que eu faço para construir o meu posicionamento? Bom, se você for o primeiro em alguma... Quando você é o primeiro em algum mercado, é muito mais fácil se posicionar. Exemplo, quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Você sabe qual foi? Quem foi? Obviamente, muito provavelmente, você sabe que foi o americano Neil Armstrong, certo? Ou seja, isso muita gente já sabe, é senso comum. No entanto, quem foi o segundo homem a pisar na Lua?
Eu não sei. E ninguém sabe, quase ninguém sabe. A não ser as pessoas que estão ali imersas ali nessa área. Mas perceba que o primeiro é sempre mais lembrado. É sempre mais fácil você se posicionar quando você é o primeiro a se posicionar em algum mercado. E talvez você esteja se perguntando, mas eu não sou o primeiro corretor aqui da minha região. Eu sei. No entanto, você pode se posicionar em nichos mais específicos. Presta atenção que isso é realmente bastante importante. Não precisa ser um posicionamento genérico. Você pode adotar, eventualmente, de uma forma estratégica, posicionamentos mais específicos. Como assim? Vou te dar alguns exemplos. No setor automobilístico, a gente tem várias marcas. Quando você pensa em um carro com bastante segurança, um carro extremamente seguro, qual marca vem à sua mente? Tempo para você pensar. Volvo. Exatamente. A Volvo é um exemplo de, um, de uma marca que se posicionou em um mercado ali que contém ali vários, vários concorrentes, vários adversários. E ela se posicionou com isso. Um carro seguro que atinge ali um público-alvo específico. Né? Então, segurança, robustez, durabilidade, conforto. E eles miram nesse setor. Famílias de uma renda maior que são preocupadas com a segurança nas estradas. Né? Inclusive, até coloquei uma curiosidade aqui. Foi a Volvo que criou o cinto de 3 pontos. Né? Ou seja, isso também fortalece ali o posicionamento deles de uma marca preocupada com a segurança do motorista e daqueles que estão ali embarcados ali no veículo. Né? Ou seja, um exemplo de um posicionamento de veículo, porém mais específico, né? Pegando ali uma característica específica, segurança, e se posicionando com base nisso. Né? Outro exemplo aqui é a Harley Davidson, que eu acabei comentando antes. Mas eles têm um posicionamento muito sólido ali no setor de motocicletas. E eles trazem ali essa ideia. Né? A única fabricante de motocicletas que fabrica motos grandes e barulhentas para homens durões que querem entrar para um grupo de motociclistas livres em uma era de redução da liberdade individual. Isso é deles, tá? Isso é um é uma frase que vem deles, né? Mas perceba os elementos aqui do posicionamento deles, né? O que, né? Fabricante de motocicletas, grandes e barulhentas, é o como, né? Para homens durões, esse é o quem deles, quem eles querem impactar com esse posicionamento. Por que, né? Um grupo de motociclistas livres, ou seja, eles defendem muito essa, esse aspecto da liberdade, né? De poder rodar aí com as motocicletas nas grandes estradas. Isso traz ali esse senso de liberdade, né? E também traz aqui um elemento de quando, né? Em uma era de redução da liberdade individual. Esse é o posicionamento da Harley Davidson, que atacou ali um setor específico das motocicletas, né? Então, dentro dentre várias marcas aí que a gente tem, eles se posicionaram nesse sentido. E essa é a ideia aqui do posicionamento que você pode adotar. Você pode pegar um posicionamento, você pode adotar um posicionamento mais ali na parte de imóveis de alto padrão. Você pode pegar um posicionamento mais ali de loft de luxo, por exemplo. Enfim, existem várias possibilidades para você se posicionar. Pode começar mais local, né? Imóveis de luxo na cidade de Balneário Camboriú. Né? Você pode se posicionar ali. Só um exemplo aqui do quanto você consegue especificar, né? O tipo do imóvel e a região. Então, isso é possível, é uma estratégia bastante inteligente para você iniciar ali uma construção de posicionamento e ir expandindo com o tempo. Outros exemplos aqui que eu posso trazer para vocês de posicionamento mais específico é, por exemplo, a Toyota. A Toyota se posiciona com durabilidade. Muito provavelmente você já ouviu falar que os Toyotas eles duram muito. Né? Eu já vi aí Corollas, Toyota Corolla com uma quilometragem altíssima, né? E muito bom. Né? Ou seja, eles se posicionam assim. Luxo e requinte, Mercedes. Luxo mais um toque de esportividade, BMW. E a Volkswagen. Volkswagen é mais funcional, né? Eles se posicionam ali mais com acessibilidade e preço, um carro do povo, né? Então, qual que é a ideia? Resumo da ópera. Você pode encontrar um subnicho
um subnicho para você se posicionar. Isso é interessante para começar, como eu já falei, e expandir com o tempo. Também, além disso, você pode explorar posicionamentos específicos e não explorados. Ou seja, hoje eu vejo que o profissional do mercado imobiliário ele ainda não é muito maduro com mídias, com soluções uh, de redes sociais, ou seja, não tem muita gente explorando os potenciais das redes. Ou seja, isso é uma oportunidade. Talvez até tenha algum corretor que esteja posicionado ali mais no offline, em algum mercado específico, no entanto, ele não é tão posicionado no online. Se você utilizar as ferramentas corretas, você pode adotar esse posicionamento. Parece que existe essa lacuna e você pode se posicionar ali utilizando principalmente as práticas de branding, de distribuição de conteúdo, coisas que nós vamos falar aí nas próximas aulas. O que é importante entender agora é isso. Você precisa de um posicionamento. Você precisa analisar o seu mercado, entender quem está ali, quais são os outros players, os outros profissionais, como eles estão se posicionando. Isso é interessante até mesmo para você criar um certo contraste com eles. Entende? A pessoa está se posicionando como tal. Você entende isso, você cria um contraste e você passa a se destacar através da diferenciação. Isso é super inteligente, super importante de se fazer. Bom, fato é, se você encontrar um nicho onde você é o primeiro, isso vai ajudar muito. Mas fique de olho também nesses posicionamentos não explorados, principalmente nas mídias digitais. Veja como estão as redes dele, se ele está se posicionando como aquilo, no Instagram, no YouTube, no TikTok, enfim, nas redes sociais como um todo. Entenda se ele está realmente comunicando isso. Se ele não tiver, pode ser, ainda assim pode ser uma oportunidade de você alcançar as pessoas ali dessa região e liderar esse movimento. Bom, como que tu faz para fazer isso, finalmente? Para construir o seu posicionamento, o desafio é reflita sobre esses pontos. Quem é você e o que você gosta de vender? Qual tipo de imóvel você tem mais afinidade hoje? Por que exatamente hoje? Porque pode ser que você tenha uma afinidade com outro tipo de imóvel e você pode se especializar para vender ele. Então fique ligado nisso. O que você entende que é o tipo de imóvel perfeito para você vender? Talvez você queira atuar no mercado de alto padrão, que é bem diferente. Você provavelmente já sabe disso. É muito diferente do mercado um pouco mais de apartamentos ali, num ticket um pouco menor. Mas talvez seja algo ali que você almeja. Tá? Então entenda isso. Se for, tá tudo bem. No entanto, só saiba que se for de alto padrão, você precisa ter um posicionamento muito sólido. Você precisa estar extremamente bem posicionado, porque é um pouco mais complexo, eu diria. É um pouco mais sofisticado de atuar ali com o público de alto padrão. Você precisa ter um network muito bom. Enfim, nós podemos analisar essas particularidades em um segundo momento. Mas, nesse momento, reflita sobre isso. Quem é você? O que você gosta de vender? Que tipo de imóvel hoje você consegue vender mais? Qual é a sua especialidade? Você já tem uma especialidade? O que lhe confere mais resultados? Quais imóveis hoje geram mais resultado para você? Quais oportunidades de posicionamento existem na sua região? Tem alguém muito bem posicionado hoje na sua região? Analise isso. Quais são os players? Quem são os profissionais, os corretores que estão posicionados na sua região? Qual posicionamento eles estão adotando? Como você pode se diferenciar? E, por fim, quem é o cliente-alvo desse posicionamento? Então comece a refletir sobre isso. Vai guardando essas perguntas na sua mente. Você pode fazer uma pausa até responder elas agora. Talvez seja interessante também. E com isso, com esse substrato, com essas informações, com essa clareza que vem a partir dessas respostas, a gente pode avançar aqui para clarificar ainda mais. Beleza, você já tem um norte ali. Agora defina quem é de fato o seu cliente. Você pode utilizar essa ferramenta que se chama Mapa da Empatia.
basicamente um canvas ali onde você vai escrever quem é o seu cliente, num sentido bastante profundo. Então, o que ele pensa e o que ele sente. Se for um cliente ali de alto padrão, o que ele pensa, o que ele sente. É um cara que não tem muita preocupação com finanças, é um cara que gosta ali de alguns eventos, ele gosta ali de alguns esportes, esporte talvez náutico. O que ele pensa e o que ele sente. O que ele vê também. O que ele vê, né? Ele vê, o que ele pode ver, né? Vamos pensar nesse caso de um alto padrão, né? Cliente ali, um potencial cliente de alto padrão, né? Ele já vê a família dele bem acomodada, ele já tem ali um bom network, um bom relacionamento, muito provavelmente ele tem empresa, então ele tem um tempo um pouco mais reduzido, um tempo um pouco mais escasso, e ele vê imóveis talvez ali mais como oportunidades de investimento, entende? Então busca escrever aqui o que ele vê, né? Muito provavelmente ele está relacionado com alguns hobbies, com a prática de alguns esportes, como eu acabei de falar. O que ele fala e o que ele faz. Tenta escrever isso também. O que ele ouve, né? É bem provável que ele já conheça de investimento, que talvez ele invista em outros tipos de ativo também. A pessoa que tem ali um potencial financeiro maior, muito provavelmente ela tem inteligência financeira e consegue enxergar outros tipos de investimento, ações, fundos imobiliários, tudo mais. O que ele ouve, muito provavelmente talvez ele ouve ali algum assessor financeiro, busca detalhar como esse potencial cliente pensa. Por fim, super importante ler também na base dessa ferramenta, quais são as suas dores, o que ele precisa de fato e quais são as suas necessidades. Tenta rascunhar isso. É um documento que você pode revisitar com o tempo. É um documento que você pode ir atualizando com o tempo e ele vai te trazer uma clareza muito grande e importante para você realmente comunicar o seu posicionamento. Entende? Você consegue conectar com tudo que a gente falou até agora. Não basta você simplesmente ter um posicionamento, definir o seu posicionamento. Com isso definido, você precisa entrar num modo de comunicar esse posicionamento. É assim que ele vai ser criado de fato. Então, está aí mais uma ferramenta para você. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, tenta definir o teu posicionamento com esses elementos. Você pode até utilizar se inspirar nesse modelo da Harley, que contém ali o quem, porquê, como e o que. E assim você define. O posicionamento da Harley é esse que está constando aí na tela. A única fabricante de motocicletas, isso é o elemento o que fabrica motos grandes e barulhentas para homens durões que querem entrar para um grupo de motociclistas livres em uma era de redução da liberdade individual. Quem, porquê, como e o que. Você pode até começar pelo elemento do porquê, né? Por qual motivo? Qual é o princípio? Existe até aquele livro bastante famoso, muito provavelmente você já ouviu falar, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele traz ali uma teoria dos círculos dourados, né? Basicamente, um resumo disso que a gente acabou de ver. Então começa pelo propósito, começa pelo porquê, defina ali qual é o tipo de imóvel que você vai vender, para quem você vai vender e como você vai vender esses imóveis, esses produtos. Bom, fazendo isso, você vai ganhar essa clareza. Tenta fazer essa definição também, busca escrever ela de fato, porque a gente vai falar depois sobre como comunicar isso. Você vai poder utilizar estratégias de branding. Então, fica ligado. Esse é o desafio dessa aula. E aí, fica ligado na próxima aí, porque tem muita coisa ainda pra gente falar. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!